Sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio do Diário da FIV! Sejam bem-vindos a esse episódio que é o último e hoje a gente vai falar como que foi a transferência dos embriões, né, que é a última etapa do processo da FIV, e essas e outras questões a gente vai responder nesse vídeo. Gente, então depois de tudo que a gente contou para vocês lá no segundo episódio, de todas as intercorrências que nós tivemos, desde o que a gente contou também no primeiro episódio, quem não viu o primeiro e o segundo, abaixa aí no YouTube, procura esses dois primeiros episódios para vocês poderem se inteirar de tudo, principalmente as mamães que querem se preparar para esse momento. Então, nós estamos nos preparando desde 2023. Então, tem 3 anos a nossa preparação, porque a gente queria realmente transferir em 2026, ali, né, meados de 2025, início de 2026. Então, a gente começou já a ver desde 2023 como funcionava, fazer todos os exames, e é o que a gente falou anteriormente e nós repetimos agora, né, Brenda? Que é bom planejar antes, com antecedência. Não deixe para começar a ver tudo, para se inteirar de tudo, na época que você já quer engravidar. Por quê? Porque podem ter intercorrências, assim como nós tivemos, e não atrapalharam o nosso planejamento, porque a gente foi superando tudo para chegar exatamente no período que nós queríamos fazer a transferência. Então, depois da coleta de óvulos da Isadora e da fertilização dos embriões, dos testes genéticos, né, como a gente contou para vocês no segundo episódio, a gente marcou então a nossa transferência, que foi a primeira transferência em maio de 2025. Então, isso já responde uma pergunta que fizeram pra gente na caixinha, que é se a gente conseguiu de primeira tentativa, né, os bebês. E não foi, gente, foi de terceira, e a gente vai contar tudo nesse episódio para vocês. Essa primeira tentativa a gente marcou para maio, né, de 2025, fizemos todo o acompanhamento. E como que funciona essa preparação de quem vai receber esse embrião? Você toma alguns medicamentos para estimular a sua ovulação. Tem 3 formas de fazer esse preparo: o ciclo natural, o ciclo artificial e o ciclo natural com indução. Esse primeiro ciclo que a gente fez o ciclo natural com indução. Como que funciona? Você vai acompanhando o crescimento dos folículos, né, ali, o período de ovulação da mulher, e depois, quando os folículos já estão bons, já está chegando perto da ovulação, são dados alguns medicamentos para estimular esse período, justamente porque quando chega no ápice ali da ovulação, passam alguns dias e é agendada a transferência, justamente para simular, né, como se fosse ter ali a relação sexual. E aí foi assim que a gente fez. Eu tomei alguns remédios, que eu não vou citar aqui, porque eu acho que cada clínica, né, cada médico faz um protocolo, então acho que não vem ao caso, mas tomei alguns que estimulavam a ovulação e marcamos a transferência para alguns dias depois. Ocorreu tudo certo na transferência, né? A gente, depois de 11 dias na nossa clínica, a gente já fazia o teste, o exame de sangue, e no nosso caso, nessa primeira tentativa, deu positivo. E depois de 1 semana desse teste, a gente faz o ultrassom para ver se realmente o embriãozinho tá lá, se tá tudo formadinho, direitinho. Quando a gente fez esse primeiro ultrassom, tava tudo certo, né? A gente viu o embrião, viu o coraçãozinho bater. E aí depois, na outra semana... E nessa primeira vez a gente transferiu apenas um embrião. Isso. E na outra semana, a médica indica você fazer um outro ultrassom fora do consultório. E aí a gente marcou esse outro ultrassom, que ia ser o segundo ultrassom. Nesse segundo ultrassom, infelizmente o coraçãozinho do embrião não estava mais batendo. Na 6ª semana. Quando a gente implanta e confirma a gravidez, geralmente a gente já está de 5 semanas, né? Porque o embrião ele já tem ali um tempo de vida, dependendo da classificação dele, né? Os nossos eram embriões D5, então eles já tinham um período ali de vida. Então a gente fez esse primeiro ultrassom que foi na 6ª semana, deu tudo certo. Entre a 6ª e a 7ª a gente fez esse segundo e infelizmente ele já tinha parado de se desenvolver. E isso acontece, né? A gente testou os embriões, então o embrião ele era saudável, mas
mesmo assim, mesmo com o teste, não é garantido que o embrião vai implantar, né? Que ele vai continuar se desenvolvendo. Então, no nosso caso, teve a implantação, ele se fixou, mas ele parou de se desenvolver. Foi uma experiência para nós, né, diferente, né? Que nunca a gente tinha passado por isso. Por conta de alguns medicamentos que a gente toma, pode ser que, por exemplo, a gente não tenha nenhum sintoma, né, dessa perda gestacional. Então é algo que a gente só vê no ultrassom e tem que esperar o tempo ali para que possa vir o próximo ciclo e aí depois ver se está tudo certo, se pode tentar de novo mais uma vez e quando, né? Essa notícia veio no início de junho do ano passado e nós, então, realmente foi algo difícil, gente, porque nós estávamos aguardando, ele já estava a gravidez positiva, então acaba que é sim uma frustração, não é fácil, não é simples lidar, e então nós preferimos aguardar mais um tempo. Após esta perda, nós decidimos aguardar mais tempo, porque a gente tinha compromissos no segundo semestre do ano passado, casamentos, viagens, então nós preferimos aguardar e fomos para uma segunda tentativa em dezembro do ano passado. E a gente quis esperar, né, tanto pelos compromissos e também para a recuperação do corpo, porque a gente acha que é uma coisa assim muito simples, né? Porque, por exemplo, foi um período curto, logo em julho já veio meu próximo ciclo, só que a gente não sabe como que é, né? Então, por exemplo, esse ciclo para mim veio muito forte, eu tive anemia e fiquei 2 meses tomando remédio para recuperar, né? Então, assim, mesmo se a gente fosse tentar em seguida, a gente já ia ter que esperar esses meses para a recuperação do corpo. Então a gente pensou, né, viu tudo que a gente tinha também de compromissos e quisemos esperar para o final do ano. E também vários novos exames, né, foram realizados a pedido da nossa médica, por conta desse estacionamento mesmo do desenvolvimento desse embrião. Então a Brenda fez novos exames e nós decidimos aguardar passar toda essa programação que a gente tinha para uma nova tentativa. Então nós fizemos uma segunda tentativa já colocando 2 embriões em dezembro. E aí é importante falar, né, gente, porque essa investigação ela é muito importante, né? Quando acontece uma perda, é normal que os médicos eles façam uma bateria de exames para entender se tem alguma coisa, né, que possa ter causado, né, aquela perda. No meu caso, a gente fez vários exames, a gente não encontrou nada, né, nenhuma doença, nenhuma questão ligada a isso. E aí, como, né, nosso processo foi cheio de coisas, como diz a doutora Mariana, bem inusitadas, né? Nessa segunda tentativa, o que aconteceu? Infelizmente, ela não deu certo, os embriões não chegaram nem a se fixar, porque eu tive uma torção de ovário igual a Isadora teve no ano anterior, que a gente contou para vocês no último episódio. Então, com a estimulação, depois da transferência, o meu ovário esquerdo ficou muito inchado e aí eu comecei a sentir uma dor absurda 7 dias depois da transferência. Fui para o pronto-socorro e lá viram que o meu ovário estava torcendo. E aí eu tive que passar também pela cirurgia de emergência para que ele não torcesse, né, para não ter nenhum prejuízo. E aí a gente acredita que realmente, por isso, não acabou não dando certo. Estava perto do Natal, final do ano, nós não fizemos uma tentativa logo em seguida, esperamos passar as festas de final de ano e voltamos no consultório da nossa médica. Nós já falamos para vocês que a gente fez no Ideia Fértil, que é a doutora Mariana, e era possível uma nova tentativa, dessa vez com um pouco menos de medicamento na preparação do endométrio, né? Fiquei com muito medo, né, depois da torção, de estimular de novo e acontecer a mesma coisa. Então a gente perguntou para ela se tinha possibilidade de fazer a transferência sem estimulação, fazer o ciclo totalmente natural, que é uma das opções, né? E aí ela falou que sim, que tinha como fazer. E aí quando ela foi me examinar e ver como estavam os folículos, ela falou, olha, do jeito que tá aqui, daqui 5 dias a gente já consegue transferir de novo, sem medicamento, né? E a gente já faz a transferência. E a partir dessa segunda tentativa, acho que a gente já falou, né? A gente começou a colocar 2 embriões para aumentar a chance de pelo menos um vir. E aí, dessa vez, né, a gente falou que seguiria
colocando 2. E aí, então, fizemos totalmente de forma natural. Aí a gente ficou assim, né? Porque tava muito perto, 5 dias depois, mas a gente falou, não, vamos. A gente sentiu uma coisa boa, né? Que era para tentar naquela data. A gente ainda estava em período de recesso, de férias, que foi bem no comecinho de janeiro. E aí a gente falou, não, acho que é uma boa data, vamos tentar. E aí a gente agendou e fez, não falamos pra ninguém, né? Foi assim, a gente quis realmente guardar, até pela expectativa, né? É algo que a gente pensou bastante, assim, porque se é uma coisa que abala quem está participando, quem está fazendo o processo, imagina os familiares, né? Então a gente, desde o começo, sempre teve em mente que a gente contaria depois, quando desse tudo certo, né? Para todo mundo. Então a gente fez a transferência e aí, como é que foi depois? E aí nós, já no dia da transferência, a gente estava bem otimista, né? Bem tranquilos, porque também seria essa possibilidade e não teria tanta estimulação artificial, nós estávamos muito confiantes. E aí, Brenda, como tá se sentindo? Chegando agora aqui na clínica para a terceira transferência. Tranquila. De boa, sem expectativa. E você? Também, tudo certo. E você? Também estou tranquila, vamos em paz. Mais uma vez. Depois a gente conta a novidade daqui 10 dias. Estamos aqui hoje, dia 12 de janeiro de 2026, para a nossa terceira transferência. Vamos lá com fé. Cuidarem e continuarem aí sem surpresas. Já fizemos a transferência agora. Vamos aguardar dia 22 de janeiro para fazer o exame de sangue. Então, após essa transferência, a gente aguardou com muita confiança e o beta-HCG veio super positivo. Veio um valor bem alto lá, mais de 1.000, né? E a gente ficou ainda sem saber se eram os 2 ou se era apenas um que tinha se fixado. E então, o primeiro ultrassom com a doutora Mariana, ela falou, gente, sem novidade. Nós, como assim e tal? Aí ela, vocês colocaram 2 embriões e aí os 2 estão aqui. E a gente, na verdade, a gente colocou 2 porque aumentava 10% de chance de um se fixar. Então não é que o nosso foco maior era já ter 2 nessa gravidez. A gente nunca teve esse foco de gêmeos. A gente sabia da possibilidade de vir, então estávamos abertas, mas não era o nosso foco principal. A gente queria ter 2 filhos, mas poderia ser um de cada vez. Mas já vindo os 2, então a gente vai ter essa gravidez. E depois também vamos ficar nos 2, gente, tá ótimo. Esses 2 bebês que nós já estamos esperando. E aí deu positivo, a gente ficou muito feliz. E aí depois naquele aguardo de poder contar para as pessoas, né? Esperar chegar ali nas 12 semanas. Parece que foi uma eternidade, porque a gente ficou, né, no começo um pouco assim, eu principalmente tentei ficar sem expectativas, principalmente até chegar essa fase do ultrassom que a gente tinha feito da outra vez e que daí não tava mais, né? Não tava mais se desenvolvendo. Então a gente... Tanto que a gente nem quis fazer ultrassom fora, né? Eu falei com a doutora Mariana que eu queria fazer só lá, até dar as 12 semanas. Sim. Só que aí eu acho que depois, quando deu 8 ou 9, aí a gente já fez um laboratório que a gente já tava mais confiante. Mas a gente foi toda semana lá, né? Pra ver como eles estavam. Sim. E a cada semana eles estavam crescendo e tava tudo bem. E aí a gente foi realmente ficando, né? Foi ficando mais leve, mais confiantes. E aí depois a gente começou a contar para todo mundo, né? Para as pessoas. Aí teve meu aniversário, a gente contou para algumas pessoas. Aí depois contamos, né, para os nossos pais, contamos para
para todo mundo, né? Assim, mais próximo. E aí, realmente, quando fez os 3 meses, né? As 12 semanas, que parece que demorou um tempão para passar, aí a gente contou para todo mundo, assim, a gente abriu mesmo. Isso, então, esse foi o nosso processo. Agora nós estamos indo para a 29ª semana. Então, 7 meses. estamos muito felizes que está tudo, graças a Deus, muito bem. Daqui a pouquinho eles estão eles aí. estão chegando com saúde. Estamos muito felizes, animadas. E foi todo esse processo que nós passamos. A questão financeira, gente, é realmente necessário um planejamento. Nós gostamos muito do atendimento nesse ponto lá na Ideia Fértil, porque eles já passam também os valores antecipadamente do que custa cada item, cada ultrassom transvaginal, cada consulta médica, cada transferência, o valor também ali da clínica, o valor da testagem de cada embrião. Então, no nosso processo, como nós fizemos 3 transferências, sendo uma a gente teve direito, porque eu fui doadora lá da clínica, tivemos direito de forma gratuita, as outras 2 nós custeamos. Então, para vocês só terem uma noção, é claro que isso vai variar de clínica para clínica, né, de cidade para cidade, onde vocês vão buscar se informar, mas o nosso processo, a média foi de um investimento de R$30 mil. Tá? Considerando aí as transferências, medicamentos, né? Por exemplo, os exames varia também por causa disso. Por exemplo, nossos planos, né, cobriram tudo. Então a gente conseguiu fazer a maior parte dos exames. Acho que, se eu não me engano, só um dos exames genéticos que a gente precisou fazer a gente pagou, mas não foi muito caro. Mas todos a gente fez pelo plano. Então esse custo a gente não teve, né? Tem gente que o plano tem outra cobertura, então isso tudo varia muito. E esse valor que eu comentei com vocês dessa média é considerando o plano, considerando a doação que a Isadora fez, porque tem muitas clínicas que têm essa possibilidade, né, de você doar óvulos e aí você tem um desconto. Então a gente teve esse desconto na primeira transferência, que é só a transferência, né, o desconto, e as outras coisas a gente custeou, e aí os medicamentos, todas as outras coisas a gente custeou. Então tem esse detalhe, né? E aí vai variar por isso, porque cada clínica, a consulta é um valor, a transferência é um valor, os honorários médicos. Então, mas lá eu acho que ficou nessa faixa, né? Pelo nosso levantamento, porque também tem muita coisa que a gente não contabilizou, de medicamento, né? De coisas que a gente precisou comprar, porque os medicamentos, tem muitos que são bem elevados, assim, os valores, né? Então, acaba encarecendo um pouco, mas ficou nessa média de 30 a 35 mil, né? Se a gente não tivesse doado, talvez teria ficado uns 40 mil por aí. Sim. Mas é nessa faixa, né? O processo. Esse foi o nosso processo, essa foi a nossa história, até conseguir o nosso resultado. E esperamos que tenha sido útil para vocês, para que vocês possam aí utilizar essas informações para auxiliar nessa preparação, e dizer que foi incrível passar por tudo isso. Foram muitos aprendizados e momentos difíceis, momentos mais leves, e tudo valeu. Então agora estamos aqui aguardando a chegada dos bebês, dos nossos filhos, com muita alegria e bastante confiança. A gente está muito feliz agora nessa fase, né, que eles estão chegando. Não sei se vocês têm curiosidade também ou dúvidas sobre a gravidez. Se vocês tiverem, coloquem nos comentários, mandem pra gente, que a gente pode depois talvez pensar em um vídeo falando só, né, sobre a gravidez, como foi o processo, né, os meses, os sintomas e tudo mais. Mas a gente está muito feliz esperando eles, e eu acho que é muito importante compartilhar essas histórias, porque assim, a gente não faz ideia do que pode acontecer, né, nesse processo todo. A gente nunca tinha ouvido falar de muitas coisas que aconteceram, né, no meio do caminho, e eu acho que fortalece muito a gente ouvir outras histórias parecidas com a nossa, né, porque na hora que a gente vê lá o teste de gravidez, vê a pessoa compartilhando, parece que foi tudo, né, muito fácil, muito leve. E aí, às vezes, a gente não se reconhece, né? Eu lembro na época que a gente estava depois da segunda tentativa, que eu ficava pensando, né? Meu Deus, como será que vai ser esse processo? Até quando, né, a gente vai
vai ficar e tudo mais, mas a gente tinha uma confiança muito grande que tudo que estava acontecendo era para o nosso melhor. Mas faz toda a diferença ver outras histórias como a nossa. Então a gente contou tudo isso para vocês realmente acreditarem, confiarem em quem está tentando, né? Quem está passando por esse processo e às vezes não conseguiu de primeira. Nem sempre, né? A minoria consegue de primeira. Então, assim, fiquem confiantes, fiquem tranquilos que o momento de todos nós vai chegar. É isso, gente. E aproveitem e se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem esse vídeo com mais pessoas que também possam se interessar pelo tema. E até a próxima! Beijos, até mais, gente.